Mas vamos lá, a primeira lição que nós estudamos no início desse estudo, vem como título: ouçam o Filho de Deus para edificar o seu lar. A palavra mais importante aqui é edificar. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha todos aqueles que a edificam. Nós temos que entender, irmão, que somente quem nos criou tem poder para nos moldar, transformar e mudar. Às vezes a pessoa ela quer usar os seus métodos para que de alguma forma ela possa alcançar a sua casa. Só que as coisas mudam muito rápido. Se nós não buscarmos uma direção de Deus, muitas vezes ao invés de consertar o nosso lar, nós poderemos de alguma forma estar até estragando. Então, peraí, a Bíblia fala: ouçam o Filho de Deus, para que então ele possa edificar a sua casa. Ouvindo a Deus, ele vai dar a nós as diretrizes que precisamos para edificar a nossa casa. Essa foi a nossa primeira lição. A segunda lição foi: amem suas famílias como a si mesmo, e demonstrem esse amor em palavras, mas também em quê? Em atitudes. Então a palavra-chave aqui é amor. Meus irmãos, tudo, desde o início até o fim, tem que ser baseado no amor, porque a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê. Então, e a palavrinha mais bonitinha é quando ele diz assim: e o amor nunca falha. A coisa mais triste é a gente tentar guardar nossa casa, proteger nossa casa, instruir nossa família, sem o amor que é devido. Ah, pastor, mas eu amo a minha família. Como é que você demonstra isso? Às vezes a pessoa está vendo a vida dela desmoronar por inteiro, o casamento está à beira do divórcio, né? A família está ficando toda dividida, e o máximo que a pessoa sabe fazer é chorar. Chorar não é sinônimo de quem ama a sua casa. Chorar pode se entender como lamento por aquilo que está se perdendo. Não, peraí, eu não posso ter o perfil de Neemias, chorar e lamentar, porque choro e lamento não muda a vida de ninguém. A Bíblia fala que depois que ele viu que ficar chorando e lamentando não resolveria o seu problema, ele se colocou de pé, orou e jejuou, e tomou um posicionamento. A mesma coisa somos nós. Aquele que não luta pelos seus, nega a fé e torna-se até pior do que o infiel. E a terceira liçãozinha é: não deixem a mágoa no coração. E o conselho é: perdoem. A coisa que eu aprendi é que a mágoa, a pessoa que acha, porque tem pessoas, preste atenção nisso aqui, tem pessoas que acham que tem direitos de ficar magoado. Não, pastor, eu entendo que a mágoa é errado, eu sei que a mágoa, Deus não aprova ela, mas eu tenho razões, eu tenho motivos, eu tenho direito de estar do jeito que eu estou, pastor. Então essa é a tolice que o ser humano cria no coração. Por quê, pastor? Disse uma vez um sábio, e é verdade: a pessoa que retém a mágoa no coração é mais ou menos assim, ela vai bebendo veneno, achando que quem vai morrer é quem magoou ela. Ela bebe, mas ela acha que é o outro que vai morrer. A mágoa é desse jeito, ela vai te definhando, ela vai te destruindo aos poucos. Sem falar que a Bíblia fala que as nossas orações, elas ficam impedidas diante de Deus de serem ouvidas. Então eu tenho que aprender a perdoar. Por que a maioria das pessoas tem problemas em perdoar? Porque a palavra soa como perder, né? Se eu perdoar, pastor, eu estou perdendo. Se eu perdoar, a pessoa está ganhando. E é aí que você está errado. Porque quando você usa a palavra perdoar, pode ter o início a sensação de perder, mas na verdade você está doando à pessoa o direito de se levantar novamente. E ainda, irmão, que a pessoa não queira mudar nunca mais na vida dela. Não cabe a você reter isso na sua alma, não cabe a você reter isso no seu coração. Jesus, ele diz, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não ficou preso naqueles que talvez o rejeitariam. Ele não deixou nada entrar no coração. Eu tenho uma missão a fazer, eu tenho uma missão a cumprir, e eu não vou deixar que nada me atrapalhe. Então essa foi a terceira lição. A quarta lição, nós estudamos, foi: sejam agradecidos. Irmão, esse é o grande problema. As pessoas não sabem se contentar com o que tem.
sabe? Eu fico vendo aquela mulher que fica, ai pastor, não aguento mais, meu filho me dá muita dor de cabeça, meu filho bagunça tudo dentro de casa, ah pastor, olha, sinceramente eu estou chegando no limite. Enquanto você está reclamando por ter um filho bagunceiro, tem mulheres chorando aos pés de Deus por não poder conceber um filho, por não poder gerar um filho. Então aprenda a valorizar, aprenda a cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O apóstolo Paulo nos deu essa lição. Eu aprendi a me contentar com o que eu tenho. Essa é a sua casa, essa é a sua família. Você não tem que pensar no outro. Ah não pastor, porque a família de fulano é diferente, porque o casamento de fulano é diferente. Não viva casamento de ninguém, irmão. Não viva a família de ninguém. Se você viu que aquilo são coisas boas, então peça a Deus a direção para que você também proporcione à sua família coisas boas também. Mas ficar comparando o marido com outra, a mulher com o outro, comparando uma família com a outra, não vai te trazer resultados positivos e nem mesmo construtivo. Então seja agradecido. Contente-se com o que você tem, agradeça a Deus, porque talvez no dia que você começar a ser mais grato, talvez você vai dar a Deus o direito de transformar por completo a sua família. Então essa foi a nossa quarta lição. Agora nós tivemos a nossa quinta lição, que foi semana passada. Essa eu vou perguntar para vocês, qual foi a nossa quinta lição, irmão? Eu acho que eu vou fazer algo diferente aqui, minha esposa. Eu acho que eu vou voltar, vou pregar de novo a última lição. Aí na hora que der 9 horas, que é quase mais ou menos esse horário que eu termino a primeira, aí eu vou começar de hoje. Então possivelmente não vamos fazer uma mini vigília aqui agora. E vou trancar as portas para ninguém sair. Não vou deixar ninguém sair. Então vamos lá. Qual foi a última lição que nós estudamos, que foi a quinta lição, pessoal? Conservem a união, o que, pessoal? Familiar. Nós estudamos o texto, onde a Bíblia fala que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em quê? Em união. Se Deus ele fala que a igreja é fundamental viver em união, o que dirá a nossa casa, o que dirá o nosso lar, o que dirá a nossa família, irmão? Mas por que Deus falou isso? Porque no último versículo, salvo engano, que é o 4, a Bíblia fala que ali ele ordena a bênção para sempre. Então se eu não lutar para minha casa ser unida, se eu não guerrear para minha família manter a união, Deus ele não pode ordenar a bênção que a gente espera. Por isso que às vezes hoje nós vemos uma família toda conturbada. Quando um se levanta, o outro cai. Quando o outro se levanta, o outro cai. E às vezes acontece que quando todo mundo está de pé, quem cai é você. Está errado isso. O reino dividido, diz a Bíblia, não pode subsistir. Se você quer realmente superar, ultrapassar tudo e qualquer coisa, então aprenda a proporcionar essa união. Pastor, mas tem gente que parece que só quer guerra. Bom, a Bíblia diz assim, o que cabe a mim, o que cabe a você, o que depender de mim ou o que depender de você, a Bíblia fala que nós temos que ter paz com todos. Se alguém quer ter guerra, que ele guerreie sozinho, mas não contribua para isso. Porque existe um famoso ditado, que quando um não quer, dois não briga. Então se aquele lá está querendo briga, e se você não der trela, ele vai ficar sem graça. É igual apelido. Só pega quando você dá o quê? Importância. Se você se preocupar com o apelido, aí meu irmão, você pode ter certeza, vai grudar igual chiclete. Agora se a pessoa falar e você andar como nada, daqui a pouco a pessoa que está tentando te colocar um apelido, vai ficar sem graça. Conservem a união familiar. Então foi essa as nossas 5 primeiras lições. E hoje eu acredito que é mais uma bênção das nossas lições. Entrega para todo mundo. Pastor, por que o senhor não entregou antes? Porque sempre tem alguém que quando o pastor está explicando, está lendo, né? E aí eu vou fazer assim nas próximas lições. Quando eu entregar a lição e o primeiro que começar a ler na hora da explicação, eu vou trazer ele aqui em cima para ele poder terminar o culto. Ele vai fazer o culto. Ah, pastor, então o senhor pode ter certeza que nem folha eu vou pegar, para não correr o risco. Né? Eu não vou nem pegar a folha para não correr o risco, né? Vamos lá. Pastor da próxima vez o pastor vai fazer como aplica a prova, né? Já chega e coloca ela assim, ó.
vai estar na carteira, né? Aí depois você vai virar para você poder estudar, né? E hoje a nossa sexta lição vem como título, mandamento: tenham boa o quê, pessoal? Boa comunicação o quê? Ouçam mais e falem. E aí, agora olha para o sermão e pergunta: e aí? Você fala de mais ou você fala de menos? O que você é? Pastor, tem hora que eu me pego falando até pelos cotovelos. Então cuidado. Pergunta para o seu irmão: você é assim? É igual hoje de manhã, quando eu perguntei para uma irmã, eu falei assim: irmã, a senhora fala de mais ou ela fala de menos? Ela parou, pensou: pastor, meia, né? Tem dia que eu falo demais e tem dia que eu falo de menos. E hoje Deus ele quer que a gente entenda, não pode ser nem para um lado nem para o outro. Eu não posso falar demais, como também não posso ser omisso e falar de menos. Eu preciso falar na hora certa e o que é certo. Então hoje nós vamos aprender isso. Porque às vezes, irmão, uma das coisas, quando eu faço casamento, outro assunto que eu abordo no relacionamento é justamente esse, a falta de comunicação. As pessoas não têm aquela paciência de parar para ouvir o outro. E como nós vamos ver hoje, isso muitas vezes traz duas coisas: estultícia e vergonha. Não, peraí, eu não posso deixar de ouvir a pessoa, ainda que ela vai tentar justificar o injustificável, deixa-me ouvir, porque se ela tentar se justificar e ela não ter sucesso nessa suposta justificação, se eu tiver que aplicar a correção, eu vou aplicar a correção, mas eu não vou agir com estultícia e nem vou passar vergonha. Porque às vezes a pessoa não ouve, não escuta, ela presume o final da história e vai lá e faz um julgamento precoce, e no final não é nada daquilo. Então, ao invés de resolver, às vezes acabou até piorando mais a situação. E quando eu li isso aqui, eu pedi primeiro para Deus uma palavra, e aí Deus me trouxe o texto de Mateus capítulo 6, eu quero que você acompanhe na tela, versículo 6 e o versículo 7, que fala sobre a oração do Pai Nosso. Pastor, essa oração é uma oração que nós temos que fazer todos os dias? Eu não digo que é uma oração que você tenha que fazer todos os dias, e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Mas a Bíblia fala que é uma oração modelo. Se uma hora ou outra você quiser reunir a sua família, às vezes no almoço, no aniversário, ou em qualquer outra ocasião, e você chamar as pessoas para fazer essa oração, não é errado. Errado é você fazer ela regularmente, religiosamente. Mas não foi essa oração que Jesus nos deixou? Não. Se você ler o subtítulo dela, você vai ver: oração modelo. Em outras palavras, Jesus disse assim: se vocês não sabem orar, é mais ou menos assim. Não é que eu tinha que pegar aquela oração e fazer ela religiosamente. E aí você vai entender o porquê. Então no versículo 6 diz assim, vamos lá: mas tu, quando o que, pessoal? Entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, o que ele fará? Irmão, quando eu leio esse versículo 6, enche a minha alma. A recompensa que eu preciso, a recompensa que você precisa, a recompensa que todo ser humano espera alcançar de Deus, ela está exatamente no exercício da oração. É muito mais fácil, é muito mais cômodo você pedir para as pessoas orarem. É muito mais fácil eu chegar para a dona Juliana e falar assim: dona Juliana, eu estou com uns problemas financeiros e eu gostaria que você entrasse na presença de Deus e orasse, fala com Deus. Já que Deus não está me ouvindo, né? E às vezes a pessoa pede oração sem ela mesma ter se colocado na presença de Deus para aquilo. Por isso que hoje eu tenho mudado até os meus métodos de ajudar as pessoas. Pastor, eu vim aqui porque eu preciso de uma oração. A primeira coisa que eu vou te fazer: e você orou? E não tente mentir ou omitir, porque não há nada oculto que não há de ser o quê? Deus mostra, irmão, de um jeito ou de outro, mas Deus sempre acaba trazendo à tona. Às vezes a pessoa está aflita por um problema entre ela e o marido, mas ela mesma nunca se colocou de joelhos e falou com Deus a respeito daquilo. Ela falou com a amiga da direita, ela falou com a amiga da esquerda, ela desabafou com uma amiga, ela desabafou com a mãe, ela desabafou com o pai, ela desabafou com o irmão, ela desabafou com todo mundo, mas não chegou diante do grande Deus.
Senhor, o meu marido está impossível, Jesus. Meu marido está de um jeito, pastor, que Deus, misericórdia. Se o Senhor não me der sabedoria, é igual tem uma irmã que eu já falei para vocês, estava tão brava com o marido, que ela foi orar, ela falou assim: pastor, eu nem pedi força para Deus, eu pedi sabedoria. Porque se Deus me desse força, eu rebentava meu marido. Então eu pedi sabedoria para contornar aquela situação, de tanta ira que ele me causou. Fala com Deus. Será que realmente você colocou-se diante de Deus? Lembra de Jó? A Bíblia fala que quando os seus filhos faziam festa nas suas casas e cometiam todo tipo de pecado, a Bíblia fala que ele subia ao monte, e muitas vezes de madrugada, sacrificando ao Senhor, dizendo: Deus, se os meus filhos tiverem cometido algum delito que gere a morte, eu já estou aqui fazendo sacrifício. Às vezes a pessoa não paga o preço de orar pelo casamento, pelo filho, pelo marido, e às vezes por si próprio. Porque às vezes quem está precisando de estrutura somos nós. Nós achamos que a parte de fora está mais difícil, mas às vezes nós é quem estamos fracos demais. A gente acha que o problema está forte demais, a gente acha que a investida do inimigo é intensa demais. Só que na verdade, pode ser que nós estejamos fracos além do limite. Não, peraí, quando tu orares, quando você realmente fizer isso, entra no teu aposento, diz a Bíblia, e fecha a tua porta. Para de querer ficar fechando a porta dos outros. Para de querer ficar reparando a vida de quem quer que seja. Repare a sua. Quando eu falo no sentido de reparar, não é de observar, mas é de restaurar, de consertar. O nosso maior erro é que a gente vive tentando consertar as pessoas. E o pior é que não é consertar para aquilo que é certo. Nós queremos consertar as pessoas, mas no sentido de moldá-las segundo a nossa vontade. Não, pastor, porque para mim casamento tem que ser assim. Não, é para você. Para você, essa é a visão que você tem de casamento. Mas existe o que é o casamento de verdade. Não, pastor, porque filho tem que ser assim. Na minha ideia tem que ser dessa maneira, no seu pensamento. Mas a maneira que se trata e cuida-se dos filhos é diferente do que a gente imagina. Por exemplo, nós somos ensinados que filhos não podem reclamar nunca dos pais. Não, o filho não pode falar nada, porque afinal de contas a mãe se doou por inteiro, o pai se doou por inteiro. Então mesmo quando os pais falarem alguma coisa, ainda que seja provocando-lhe a ira, o filho tem que fechar a boca e ficar quieto. Mas não é isso que a Bíblia diz. Deus, ele olha para os filhos e diz assim: filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Mas a Bíblia diz também: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. E tem mãe que provoca até o limite, até que chega uma hora que a coisa sai do controle e ela se desespera. Por isso que hoje nós estamos vendo filho agredir pais. Você hoje vê filhos verbalmente agredindo os pais. Parece que a pessoa está perdendo o controle da situação. Quando tu orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Trata você, trata os seus dilemas, trata os seus problemas. Fale com Deus a respeito disso, que quando se tratar deles, Deus vai se encarregar de fazer o melhor. Quem crê, diga amém. E aí ele diz assim: e ora, quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai. O que, pastor? Que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto fará o quê? Te recompensará. Continua. E orando, não useis de vãs. Você entendeu por que eu falei para você lá no início que a oração do Pai Nosso não é para ser feita religiosamente? Porque eu não posso usar de vãs repetições. Por quê, pastor? Olha o que ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, termina para o pastor, eles acham que estando na presença de Deus e repetindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, procedendo da mesma maneira, é como se Deus fosse fazer igual a gente. Como assim, pastor? Quando o seu filho está lá te pedindo algo, você fala: não, mãe, me dá o celular. Não, mãe, me dá o celular. Não, mãe, quero jogar. Não, mãe, me dá o celular. Não, toma isso aqui, sai daqui, antes que eu quebro na sua cabeça. O filho ganha pela persistência. Você está entendendo? Ele repete diante de Deus. Não é assim não.
Ele está deixando claro, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Isso diante de Deus. Se Deus não vai se inclinar para mim, não vai se inclinar para você, não vai atentar para a nossa necessidade por muito falar, por que você acha que falando constantemente com o seu marido ele vai te ouvir? Ah, pastor, pois isso é prova verdadeira, porque eu falo com ele a vida inteira e não adiantou nada. Falo, pastor, e o pior que eu caio na besteira de falar, eu não vou falar mais nada. Aí eu saio. Só mais uma coisa. Né? Não vou falar mais nada, mas só mais uma coisa. E esse mais uma coisa vai sendo somado. E aí por que eu não posso fazer isso? Porque às vezes você se torna uma pessoa irritante e não convincente. Não convincente, a mesma coisa ao marido. Ele acha que reclamar das finanças, se reclamar das dívidas, reclamar dos problemas financeiros, das coisas difíceis que estão em casa, das coisas que estão sempre faltando, ele acha que as coisas vão mudar. Aí só falta a mulher falar assim: você quer que eu seja o mágico de Oz, que vou lá e faço tchan e as coisas multiplicam? Acabou, não tem mais o que fazer. Passou-se a semana, passou-se o mês, agora temos que reabastecer novamente. E aí na hora que você fala isso, às vezes você até pensa duas vezes em falar, porque você já está preparada para ouvir todo o sermão, toda a premissa de novo do que foi falado, do que vai ser dito. Meu irmão, não é por muito falar. Não adianta você ficar pegajosa no pé do seu filho, não adianta você ficar pegajoso no pé do seu filho, não adianta você ficar pegajosa no pé do seu marido e no pé da sua esposa. Não adianta. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Então, fale menos e ouça mais. É o conselho de Deus hoje. Vamos ler então a leitura de hoje? Vamos lá? Então o versículo diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para, mas tardio para, e tardio para si. Porque às vezes no momento que a pessoa fala assim, tá, então fala, de que é? Pois então, a pessoa já explodiu. Eu sabia que ia dar nisso. Mas escute, para ouvir, espera a pessoa dizer, não, eu já sei no que vai dar. Eu já sei como é essa história, não faça isso. Se você quer ter uma família transformada. Eu estava falando com a minha esposa de uma outra situação, com uma outra pessoa. E nós estávamos falando sobre a questão da mentira. Por exemplo, quando você está numa piscina ou num rio, e a pessoa faz aquela brincadeira besta. Que brincadeira besta? Ah, estou me afogando. Na primeira vez você vai até correndo, se você sabe ajudar. Senão você busca ajuda em quem consiga. Na segunda vez você até vai. Na terceira você fica duvidoso. Na quarta, às vezes se você ficar fora do sério, você até fala o que não deve. A pessoa vai perdendo o crédito daquilo. A mesma coisa alguém que minta. Nós temos que aprender que aquela pessoa que vive mentindo, pode ser que um dia ela fale a verdade. Ah, pastor, mas a pessoa já mentiu tanto que não é possível mais acreditar. Não faça isso. Você não está orando para Deus mudar? Você não está orando para Deus transformar? E se nessa hora Deus está fazendo e você não deu crédito? E se nessa hora que Deus está realmente fazendo a obra, talvez no dia que o marido chegou, vai sentar com você e vai realmente abrir o coração, o dia que a sua esposa vai chegar e vai falar tudo que está acontecendo com ela, tudo que ela está vivenciando, os conflitos que ela está tendo, justificando então as atitudes dela. Por que ela anda irritada? Por que ela anda aborrecida? Por que ela não tem um semblante de sorriso? Por que ela não tem um semblante alegre? E aí você fala, não, eu já conheço essa história. Já fechou o coração. Não, escute, pare para ouvir. A Bíblia fala que como pessoas de Deus, nós temos que estar sempre prontos para ouvir, mas sempre temos que ser tardios para nos irar, para ficar revoltado com a situação. Eu me lembro como se fosse hoje, só para você ter ideia. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito rigorosa na educação dos filhos, talvez porque veio de geração para geração, dos antigos. E segundo as minhas irmãs, lá em casa quem mais bateu nos filhos foi a mãe. Ela está assistindo, não sei se é verdade, mas que eu apanhei. Então, eu não me lembro de ter apanhado do meu pai assim como eu apanhava da minha mãe, mas tá bom. Mas vamos lá, continuemos a nossa história. E eu me lembro que eu tinha terminado de comer e eu fui para a cozinha, não sei se ela vai lembrar. E antigamente nós não tínhamos vasilhas de água, era garrafa
quando acabava ou a coca, ou quem bebia naquela época, ficava aquelas garrafas. E aí eu me lembro que eu fui abrir a geladeira e peguei a primeira garrafa. Minha mão estava cheia de gordura, eu era criancinha. Escapou aquela garrafa, pá, caiu no chão e quebrou. Irmão, a adrenalina já subiu e desceu assim, ó. Vou levar uma coça. E a minha mãe veio de lá, só ouviu os passos. Falei, agora, não tem nem como correr, né? E eu fui educado de uma maneira que nem podia correr. Se corresse era pior. E aí eu fiquei lá parado. Aí minha mãe olhou para mim e falou, o que foi? Eu peguei a garrafa, escorregou da minha mão, quebrou. Aí ela olhou para mim assim, não tem problema não, mamãe não vai bater não. Pensa no refrigério, pensa na alegria. E aí eu todo feliz fui pegar outra garrafa, pá, caiu, quebrou de novo. Agora eu morro, agora eu vou morrer. Quebrou a garrafa de novo, na frente dela. E ela disse, não, sai daí, deixa que a mãe pega. E ela foi e pegou. Ou seja, ela foi tardia para si. E às vezes a gente não faz isso dentro da nossa casa. Às vezes a gente não faz isso com o nosso marido, não fazemos isso com a nossa esposa. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Muitas vezes somos mais propensos a ser tardio para orar com gente que a gente não conhece. A gente é mais propenso a ser tardio para se irar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque a gente tem a mania de nivelar as coisas. Se é criança, eu tenho por obrigação de ter paciência. Mas se já é marmanjo, não é assim não, a coisa não é desse jeito não. Meu irmão, independente de idade, independente de sexo, seja menina ou menino, a Bíblia fala que eu preciso aprender a ser tardio em me irar, seja com qualquer situação que seja. Vamos continuar a leitura? Nesse texto de Tiago, encontramos 3 conselhos importantes para uma boa comunicação familiar: ser preparado para, ter cuidado com e ser capaz de vencer o impulso de se irar rápida. Então vamos lembrar as 3 coisas? Primeiro, ser pronto para o quê? Ouvir. As mulheres, não adianta ficar bravinha não, seja tardia para se irar, tá? Mas dizem que a mulher, ela é popular, diz que por falar muito. E segundo uma pesquisa, as mulheres falam de 6 a 8 mil palavras por dia. Fala por irmã, você fala demais, né? E os homens, de 4 a 6 mil. Então não tem muita diferença, né? Não tem uma longa distância. Mas geralmente as mulheres, elas são famosas por falar muito. Porém os homens, também existe uma necessidade de serem ouvidos. As mulheres criaram, as pessoas, a sociedade, ou quem quer que seja, criou essa aparência. A mulher fala demais e o homem fala de menos. Não, o homem também quer ser ouvido. Ele quer chegar em casa, falar das suas frustrações. É claro que para o homem se abrir é mais difícil. Por isso que existe um livro que eu não sei, nem sei se é cristão ou não. Ele diz assim, homens são conchas e mulheres são pé de cabra. Por quê, pastor? Porque às vezes a mulher fala assim, nós vamos conversar. Aí ela senta, fala. Aí olha para ele, e aí? Tá bom? Mas você não vai falar nada? Não, você já falou. Mas eu quero que você fala alguma coisa, diz alguma coisa. Mas só que às vezes ela está esperando ele falar, e ele já vai falar meio que recepiado, e às vezes ele vai falar uma coisa, tá vendo? E aí ela já em cima daquilo. Eu estou falando de todos os lados. Usei o termo mulher e homem, mas é para a gente entender de todos os lados. Espera aí, eu tenho que ser preparado para ouvir. O que você tem para falar hoje? Por quê? Por que você está assim tão raivoso? Por que você está tão irado dessa forma? O que aconteceu? Seu dia não foi legal? O que aconteceu? Alguém lá no trabalho te fez alguma coisa? Escute, ouça. E segunda coisa, não é por falar, mas as palavras que você usa para falar. A Bíblia fala que a palavra dura, ela suscita ira. Tem mulher, tem homem que às vezes usam termos pejorativos relacionados à mulher, ao esposo, ou até mesmo aos filhos. Não é porque você é mãe desinibida que a sua filha seja. Não é porque você não se constrange falando abertamente de tudo com as outras pessoas que a sua filha também vai ser assim.
Tem que entender isso. Às vezes a sua filha é muito mais reclusa do que você. Talvez a sua filha ou o seu filho é muito mais privado do que você. Talvez você tenha facilidade de se comunicar, falar de assunto, e muitas vezes até se colocar como objeto da conversa. Mas às vezes o filho não. E às vezes a mãe expõe o filho, às vezes a mãe expõe a filha. Causa essa ira, causa essa raiva. Temos que ter cautela. Não é pelo que você falou, mas as palavras que você usou. Cuidado os termos, as palavras que você usa quando se dirige à sua mulher. Cuidado as palavras que você usa quando você dirige ao seu marido. Isso, ao invés de lhe trazer tranquilidade, pode lhe trazer um tormento constante e, o pior de tudo, permanente. Vai entrar na alma, vai entrar no coração. Então, 3 coisas nós temos que ter cuidado. Primeiro, ser preparado para ouvir, ter cuidado com as palavras e ser capaz de vencer o impulso de se irar o quê? Ou seja, ter estupim curto. Fala para o seu irmão, se você tem estupim curto, cuidado. Fala para o seu irmão, abra a boca e fala aí, irmão. Fala, se você tem estupim curto, está na hora de mudar. Pastor, eu nasci assim e vou morrer assim. Vai mesmo. E se brincar sozinha. Sozinha. Porque isso vai criar uma barreira, um isolamento, aonde todas as pessoas vão se afastar de você. Inclusive filhos. Porque, irmão, por mais que um filho ame a mãe e por mais que um filho ame o pai, se uma pessoa fica ferindo constantemente, é quase que uma coisa natural a pessoa se afastar para se proteger. Para se proteger, para se resguardar. Então, cuidado. Continuemos a leitura, vamos acelerar. Quando uma dessas afirmações é desprezada, corremos o risco de ver a comunicação familiar ser interrompida, o que não é fácil de acontecer. A palavra diz, responder antes de, é estultícia e é até mesmo o quê? No calor do dia a dia, falamos mais que ouvimos, interpretamos as atitudes dos nossos familiares, sem dar a eles a oportunidade de... Não vem com essa história, pastor, eu conheço a cria. Como disse uma mãe um dia, bateu na barriga, saiu daqui, ó. Eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. Não faça isso. As pessoas mudam. As pessoas mudam, irmão. Talvez não mudou para o seu agrado, mas mudam por completo. Você antigamente, quando estava na casa dos seus pais, gostavam das coisas de um jeito e de uma maneira. Depois que você casou, ou depois que você cresceu, talvez depois que você amadureceu, algumas coisas que antes a sua mãe falava que você gostava, hoje você não gosta, mudou. E aí, agora eu não vou gostar só para agradar alguém, não. Eu mudei, eu não gosto. Antigamente, mãe, eu comia quiabo, eu comia galinha caipira, sabe? É galinha caipira? Galinha caipira, e para mim não tinha nada, era porco, queimava a galinha assim no fogo. Hoje, se eu ver aquela coisa, uma galinha sendo queimada lá para poder tirar a pena, eu morro. Me dá um nojo, pastor, eu não como mais de jeito nenhum. Apesar que é a mesma coisa que está lá no mercado. Mas é porque eu vi. É porque eu vi, pastor. Por eu ter visto que a coisa ficou feia. Né? Chega em casa, pega, compra aquela carne de porco maravilhoso. Mas quando vem matar um porco, fala, tadinho. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você acha que aquele outro pedaço de porco foi parar no mercado? Caiu do céu? Criado em laboratório? Tirou de uma garrafa? Não foi. Mas a gente tem essas concepções. Irmão, ouça antes. Quem não ouve, corre o risco de sofrer a estultícia e muitas vezes passar até vergonha. Até passar vergonha. Eu me lembro uma situação quase semelhante a essa, que eu quase vivenciei. Eu tinha ido em uma loja e eu tinha comprado algo. Não recordo a situação inteira, só vou falar a essência do que aconteceu comigo. E eu falei para a vendedora, é assim, assim. Ela falou, não, pode ficar tranquilo que é desse jeito. Eu falei, doutor, senhora, não é. Olha, eu sou vendedora há muitos anos. Eu sei o que eu estou te falando. Então tá bom, vou acreditar na senhora. Comprei e fui para casa. Chegando lá, não era nada daquilo que eu queria. Estava tudo errado.
Irmão, eu falei assim, eu vou voltar lá. Ah, mas eu vou falar tudo que está aqui, ó. E eu cheguei na loja, irmão, caçando já a vendedora. De repente ela olhou para mim e já colocou a mão na cabeça. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela disse, meu senhor, me perdoa. Eu fiz algo errado. Eu falei, por que a senhora fez algo errado? Porque eu teimei contigo achando que era uma coisa acreditada, que eu estava 100% certa, mas eu estava errada. Aí eu falei assim, aí não dá. Porque agora a senhora acabou com todo o meu argumento, toda a minha conversa que eu preparei lá para trazer para a senhora. A senhora acabou com todo o diálogo. Eu vim preparado para, sabe como diz o termo popular, vomitar tudo. E agora a senhora vem dessa maneira? Ou seja, eu ouvi ela primeiro, por isso não passei o quê? Vergonha. Ouça primeiro sua esposa, que você não vai passar vergonha. Ouça primeiro seu marido, que você não vai passar vergonha. Ouçam primeiro os seus filhos, que você não vai passar vergonha. São as diretrizes de Deus. Continuamos, vamos lá. Julgamos e condenamos os da nossa casa sem buscar entender a origem dos seus comportamentos, porque não estamos acostumados a ouvi-los. Às vezes, sequer acreditamos no fato de que tenham algo até dizer. Jesus, quando confrontado pelos escribas e fariseus no caso da mulher adúltera, permaneceu de que forma? Permaneceu de que forma? Escrevendo na terra. Ele não estava calado por não saber o que dizer ou por concordar com a atitude daquela mulher. O silêncio do mestre nos ensina a não tomar atitudes no calor do... levados por discursos de outras, mas buscar em Deus a direção para todo e qualquer o quê? Depois que os homens desistiram de apedrejar a mulher, Jesus concebeu a ela a oportunidade de... Perceba que aquela era uma pecadora, pega no próprio ato do adultério. Preste atenção nisso. O que ela fez era indesculpável. Preste atenção. O que aquela pecadora fez era indesculpável, não imperdoável. Entenda bem isso. Porque aquela mulher, ela poderia chegar e expor toda a sua tese. Ah, por causa disso. Ah, ela podia tentar dar uma desculpa. Mas o fato dela ter entrado em adultério, não tinha desculpa. Não tinha conversa, nada. Por isso que eu falo, irmão, essa história que a gente ouve aí. Claro, toda mulher precisa se cuidar. Primeiro por causa dela. Mulher tem que ter esse valor próprio, essa vaidade que eu posso dizer, sadia. Não aquela vaidade maligna, mas ter aquele prazer de querer se arrumar, de se vestir bem, sabe? De se cuidar, de se zelar. Não como algumas que às vezes por causa do desgosto da vida, irmão, é igual um dia eu vi uma irmã, o marido chegava na igreja todo robusto, arrumadinho. Ela chegava na igreja, irmão, sabe? Com a camisa de vereador, naquela época chamava Zazá. Olhava, irmão, meu Deus, eu vou te falar, posso falar? Tem certeza? Eu não sei nem se essa irmã está viva. Tá, ela chegava na igreja, irmão, com a camiseta escrito Zazá, um coque assim, pá. Irmão, além de uma verruga, bigode. Poxa, não, aí qualquer homem desanima. Desanima ou desanima? Desanima. Você está entendendo? Claro que a mulher tem que ter esse cuidado, tem que ter essa vaidade, mas preste atenção, o tempo também castiga. O tempo também castiga. A fisionomia muda. Aí depois vem aquela conversa do homem, de conversa para boi. Não, pastor, porque minha mulher não é mais aquelas coisas, por isso que eu fiz o que fiz. Ah, toma vergonha, homem. Vim com essa história de dizer porque sua mulher é isso. Ah, mudou. Você também mudou, cara. Olha a sua barriga. Você ficou careca também, ô. Não vem com essa história, não. Aí vem dar justificativa, motivo, porque não. Traição, erro, adultério é indesculpável. Não é imperdoável. O que essa mulher fez não tinha desculpa. Então não confunda uma coisa com a outra.
Não confunda. O que ela fez, vamos ler de novo, era indesculpável, mas ainda assim o mestre permitiu que ela tivesse voz, para só então orientá-la, e se preciso for, até mesmo o quê? Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Irmão, ouça, nem que seja para mais tarde você corrigir, repreender, nem que seja para mais tarde você poder realmente colocar a pessoa no eixo, mas escute, ouça, pode ser que o motivo seja outro. E se essa pessoa chegar para você, ao invés de jogar tanta culpa em você, falar que ele é que estava sendo falho, pecaminoso, sujo, sem respeito próprio e pela própria família. Jesus disse assim, ó, vá em paz, eles não te condenaram, nem eu. Agora preste atenção no que vem a seguir. Nas situações de tensão familiar, ouça o que o outro tem a, mas principalmente, ouça o que Deus ministrar ao seu. Por quê, pastor? Porque às vezes aos olhos humanos você deveria tomar uma atitude, mas Deus está falando para você não fazer isso. Talvez aos olhos de todo mundo diga para você o seguinte, ó, dá um basta nisso, você não precisa disso, você não tem por que passar por isso ou viver isso, levanta a sua cabeça, não tem necessidade disso. Quando ele chegar, faz como eu falei no começo, cria um diálogo e você vai vomitar tudo que você está engasgado, mas o Senhor vai lá e manda você fazer diferente. O Senhor vai lá e manda você fazer diferente. Eu dei um exemplo há alguns dias atrás e vou repetir. Uma senhora quis ir à igreja, e ela morava fora do país, e era um lugar de frio. E ela falou que ia para a igreja. O marido era contra, não gostou da ideia, e falou assim, você não vai para a igreja. Ela disse, eu vou para a igreja. Mas a Bíblia fala que você é submissa, você tem que estar sujeita ao seu marido. A palavra sujeição é respeitar, não domínio. Eu vou te respeitar na posição de marido, mas quando a sua posição estiver tentando interferir no meu relacionamento com Deus, ele é maior. Ele é maior. Então eu vou para a igreja, sim. Não, você não vai. Vou. Ele correu lá na cozinha, passou a mão numa faca, correu lá no quarto, chegou onde estavam os sapatos, sandália dela, cortou tudo. Bobo, vai ter que comprar tudo de novo. Cortou todos os sapatos da mulher. Olhou para ela e falou assim, agora eu quero ver se você vai. Ela falou, eu vou. E ela ficou ali pensando, o que eu vou fazer? E olhou para cá, olhou para lá, e de repente olhou no fundo de casa, tinha uma casinha, aquelas casinhas que guardam a ferramenta. Ela foi lá. Chegou lá, ela viu uma bota, aquelas botas de cano alto assim, de borracha. Como é o nome dessas botas? Botina, que usa para cortar cana, essas coisas, não tem? Para entrar no mato. E ela toda vestida, botou uma bota daquela. Vou para a igreja. Foi para a igreja. O marido ficou com uma raiva, e ele fez o quê? Na hora que ela estava para voltar, ele trancou toda a casa. Ela chegou, bateu na porta, deixa eu entrar, e era frio. Ele disse, não vou, falei para você não ir para a igreja. E ela, deixa eu entrar, ele não deixou. Ela foi para a área do fundo, e aí ela sentou e se recostou na porta, e dormiu ali no frio. Quando foi de manhã cedo, o marido recobrou o entendimento. Ele falou assim, o que eu fiz? Por que eu tratei minha esposa dessa forma? E aí quando ele foi abrir a porta, ele já foi preparado esperando para ela voar na garganta dele, porque ela ia estar com raiva. Quando ele abriu a porta, ela se levantou, tirou ali uma poeira, como diz o que faz o costume, puxou assim, olhou para ele, deu um belo sorriso e disse, o que você quer que eu preparo para café da manhã? Irmão, aquilo foi suficiente para matar ele por dentro. Ele esperava ela ser agressiva, ele esperava ela ser uma pessoa que ia lhe atacar, e ainda ela lhe proporcionou em fazer um desejo dele. Daquele dia em diante, ele não só impediu ela de ir para a igreja, não impediu, como também passou a frequentar a igreja junto com ela. Junto com ela. Meu irmão, é exatamente isso aqui, ó.
Os outros falam, ah, mas você está louca, pastor, se o meu marido fizer isso, pastor, eu dou uma de ninja, subo pela porta, pelo telhado, ah, pastor, já desce em cima dele assim, ó, já assim, ó, já desço, igual a Mulher Maravilha, já desço assim, pastor, de um jeito assim, ou se não, igual a tempestade, né, dos X-Men, já jogando raio para tudo quanto é lado. Eu arranco a cabeça, ah, pastor, não faço isso. Pois é, ouça Deus, porque às vezes aquilo que nós achamos que devemos fazer por lógica, ou porque as pessoas diriam que deveríamos fazer, não é o que Deus está mandando você fazer, não é o que Deus está pedindo para você fazer. E aí continua dizendo, vamos lá? Dá a ele a oportunidade de lhe ensinar como agir. Talvez isso seja difícil para alguns. Repita isso para mim de novo. De novo, talvez isso seja o quê? Por causa de duas coisas. Por causa da cultura e o modo que você foi criado. Porque talvez a cultura que a gente vive hoje é diferente. Mulher empoderada, irmã, não é mulher tola, é sábia, que vai ser corajosa para se levantar e edificar sua casa, e não destruir com as suas próprias mãos. Isso é mulher empoderada. Nós temos que entender, a mulher foi feito vaso mais frágil, e sempre vai ser assim. O homem foi feito o homem, talvez o vaso mais forte, embora muitas vezes até parece que é ao contrário, né? É ou não é? Como diz o famoso ditado, a mulher pega a gripe, ela faz tudo dentro de casa, o marido deu atim, estou morrendo, né? Não é assim? É verdade ou não? Agora vocês gostaram, né? É nessa hora que a gente quer, é nessa hora que a gente vê, pastor, quem é o vaso mais frágil. Ele é o vaso mais forte, só que está rachado, ai. Ele vai se consertar, vai dar um jeito nele, né? Mas, irmãos, por quê? A cultura e o modo que nós fomos criados. Preste atenção, eu fui criado de uma maneira que eu não abro mão dela. Eu fui criado de maneira em respeitar pai, em respeitar mãe, e isso não muda. Eu fui criado numa cultura onde se o pai estivesse conversando com alguém, meu irmão, se você, mas eu tenho que ir lá, rodeia, dá a volta na casa, mas não passa ali. Não passa ali. Você está entendendo? Chamar a mãe pelo nome, ou até mesmo usar a famosa você, irmão. Não existia isso. Ah, pastor, pois então, eu também sou desse jeito e eu vou. Não. Tenta manter a mesma essência, mas pede para Deus estratégias diferentes. Porque se você tentar aplicar da maneira que você foi ensinado, isso vai dar problema, você vai estar gerando filhos rebeldes. Mantenha a essência da educação, do temor e do respeito, mas peça para Deus maneiras diferentes. Não precisa ser como antigamente, porque, para ser sincero, nem você suportaria isso hoje. Não, pastor, olha, sinceramente, olha, diferente, não é? Porque quando a sua mãe tenta falar algo, você fala, mãe, por favor. Por favor. Algumas na hora daí falam assim, mãe, cala a boca. Cala a boca, só não sabe o que só está falando. Só está defendendo ele, mas só não sabe. Calma. No nosso tempo não era assim. Agora eu não posso usar a cultura de antes e tentar aplicar hoje. Isso vai gerar rebeldia. Pega, mantém a essência da educação, mantém a essência do respeito, mantém a essência que você aprendeu, mas peça para Deus estratégias novas, diferentes, para você poder aplicar e manter a sua casa abençoada. Continuemos. Talvez isso seja muito difícil para alguns. Na verdade, em tudo o que intentamos fazer, precisamos nos esforçar e sempre confiar que o Senhor Jesus irá à nossa, a fim de que o impossível torne-se o quê? Começar algo, nem sempre é o quê? Nesse caso estamos falando da nossa, pois a felicidade dela é o nosso, é o objetivo, e isso vale o nosso, não é verdade? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o quê? Segundo, terceiro, quarto, continua, que mais?
mais. E o último, observe que 3 destas qualidades estão relacionadas à orientação de Tiago de sermos prontos para ouvir, como por exemplo, longanimidade, capacidade de desprezar as afrontas. Às vezes até por ímpeto. Escute, longanimidade. Depois o quê? Que significa tranquilidade. Tem gente que já está esperando, sabe, com as pedras nas mãos. Não, porque se ele falar isso, eu vou falar isso. Porque se ele falar aquilo, eu vou falar isso. Porque se falar isso, eu vou falar isso aqui. Já está preparado para um combate, um MMA. Já está preparado para aquilo. Longanimidade, mansidão e o quê? Que é uma pessoa em outras palavras, mas calma. Fala para o seu irmão assim, calma. Fala para o seu irmão, calma. Agora chegou a hora de eu usar o exemplo que eu queria. Porque se o filho faz uma bagunça dentro de casa, derruba uma planta ou faz alguma outra arte, a mãe fica quase doida, eu vou morrer. Mas se é o tão bonitinho pet, filma e coloca até no Facebook. Será que às vezes nós não estamos tratando os nossos pets melhores que os nossos familiares? Será que não está acontecendo isso? Porque se o filho coloca o pé no sofá, ela só falta morrer. Mas se o cachorrinho sobe, ela não fala nada. Às vezes, irmão, nós tratamos os pets melhores que a nossa família. Pessoas da nossa casa. Aí a pessoa está tão presa no pet, que ela grita lá no fundo, mas o pet não me dá raiva como os meus parentes. Não me dá raiva como a minha família. Jesus não olha assim. Jesus não vê dessa maneira. Não estou dizendo agora para vocês maltratar os seus pets. Pelo contrário, continue amando eles do jeito que vocês gostam. Mas, entenda, a Bíblia fala que os seus familiares é mais importante do que os seus animais. É muito mais importante. Continuemos então para terminar. Só conseguimos ouvir mais falando e nos irando menos se dermos espaço ao Espírito de Deus em nosso viver. Ele é quem pode frutificar como convém. E, na medida em que andamos em Espírito, nos afastamos das obras as quais produzem 2 coisas. Primeiro, e segunda, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando ouvimos mais que falamos, também nos iramos. O próprio Tiago nos alerta, na continuação da sua carta, que se irar não se resolve em situações, porque a ira do homem não opera a justiça, antes é preciso rejeitar nossos e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. Busque o Senhor antes de tomar qualquer atitude em sua. Ouça o que ele tem a dizer antes de abrir a boca para condenar, criticar ou até mesmo o quê? Ande em espírito e colha o fruto de uma família alicerçada no amor e também no quê? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece.